Bem-vindos ao podcast Capital Político. Eu sou o Nestor da Casa Blanca Comunicação e estou aqui hoje invertendo papéis com Leonardo Barreto, da Think Policy, que hoje está na condição aí de entrevistado do nosso podcast. E eu vou começar com a questão da semana e talvez do ano, né? Porque o governo enviou, né, finalmente sua proposta de desoneração do imposto de renda, a qual ele faz uma reação à queda de popularidade consistente do governo. Me parece que é uma aposta all-in do governo. E aí, Léo, vai dar certo e quais são os riscos dessa aposta? Ô, Nestor, obrigado pela condição de entrevistador, de me colocar aqui nessa cadeira elétrica do Capital Político. E a gente realmente está num momento decisivo para o governo. Né? Decisivo porque, por um lado, as pesquisas de opinião continuam mostrando que o governo enfrenta muita dificuldade. E se as eleições fossem nesse ano, se elas fossem agora, no próximo mês, com esse índice de aprovação de ótimo e bom abaixo de 30%, o governo dificilmente conseguiria a reeleição. E, por outro lado, a gente também vê um governo esgotado na sua capacidade de apresentar soluções para os principais problemas. Vamos pegar, por exemplo, uma declaração que o presidente Lula deu no início da semana sobre a questão da inflação dos ovos. Né? Ele quer saber quem está roubando o ovo do brasileiro, quem está passando a mão do ovo do brasileiro. Essa frase foi dele, não foi minha. E sugeriu que o CAD investigasse o aumento dos preços dos ovos. É claro que ele não espera que haja investigação e nem espera que saia nada disso. Né? O que o presidente definiu, né, enquanto posicionamento em relação a essa questão da inflação é distrair, né, a audiência enquanto a super safra não entra, enquanto o dólar não cai, enquanto você não tem a redução para essa inflação de alimentos, que é o problema central. E aí o governo se vê, né, numa situação sem controle sobre o processo inflacionário, que come o poder de compra, especialmente das pessoas mais pobres, vê a sua popularidade lá embaixo, os seus programas sociais mais ou menos já estabelecidos, assim, não tem coisa nova, e então o que resta? Né? Então o governo dá uma cartada de fato, né, para buscar uma pauta que seja sirva de combustível para a recuperação da popularidade. E é uma pauta que ela tem vários elementos importantes que precisam ser considerados. Né? O primeiro deles é uma pauta que vai diretamente num eleitorado que o presidente Lula perdeu, né? Que é um eleitorado de uma classe média baixa. E que se ele volta, né, numa intensidade, num volume interessante para o presidente Lula, ele ganha fôlego para a eleição de 2026, porque, de certa maneira, ele tem ali o eleitorado mais pobre, né, o eleitorado que é cliente das políticas sociais, e se ele recupera esse eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, né, que é exatamente ali onde está a principal fragilidade nas pesquisas de popularidade, ele recupera. Ele tem uma vantagem, ele consegue voltar a ser competitivo. O segundo ponto é que o governo usa esse discurso para fazer um discurso sobre redistribuição de renda. Né? Esse é um governo que tem um forte componente de classe, sempre teve. Muito mais do que nos outros dois nas duas gestões anteriores. Né? E aí você edita, né, o discurso dos ricos e dos pobres, né? Fazer justiça tributária, vamos construir justiça social. Então, esse é um elemento que dialoga muito, né, com a persona política do PT, a persona tradicional. Então, claramente tem potencial para envolver e engajar a militância. Enfim, é um discurso muito íntimo e muito comum, né, para o PT. E o terceiro ponto, né, é que, se tudo for aprovado, injeta uma boa dose de dinheiro na economia em 2026.
né? O governo está especulando aí só de impacto para a União em torno de 27 bilhões de reais. Mas existe um impacto também para estados e municípios que está em torno de 25 bilhões. Ou seja, em tese, não é? Você estaria injetando aí 52 bilhões de reais na economia, que deixariam de ser arrecadados e passariam a ser gastos pelas pessoas no ano da eleição e num eleitorado que é muito sensível para o PT. Então, é uma solução que assim, é uma aposta, né, que a gente entende, né, por que o PT está fazendo, embora exista muitas dificuldades para poder operacionalizá-la. Pois você falou aí que se ela for aprovada, acho que o Congresso não vai ficar contra uma medida dessa, mas se ela for aprovada, ela só vai passar a valer daqui a um ano. E como se trata de uma aposta, toda aposta tem risco. E eu queria ver a sua opinião sobre algumas coisas que o pessoal já está falando, já está circulando por aí. Por exemplo, a desoneração do imposto de renda já estava sendo identificada nas pesquisas como algo já concretizado no eleitorado. Uma ideia assim, já está feito, já está pronto, só aguardar. Então, talvez, eu não sei o quanto do aspecto de novidade isso vai impactar nas próximas pesquisas. Será que vai ter se o pessoal já estava assimilando isso, vai ter um impacto de ganho, né? Aí talvez dependa aí da comunicação do governo, da mídia pautando isso na agenda política. E a segunda parte existe já um questionamento sobre os dados que o governo está apresentando da parte da compensação, né? Do próprio número de 27 bilhões, né? E da própria questão da taxação dos dividendos e tudo que envolve isso. Sobre a transparência desses dados num governo que já foi muito questionado por usar mecanismos parafiscais e extra-orçamentários para manter programas de governo. Nesse ponto, esses riscos de credibilidade, vamos supor que a medida seja aprovada, não podem corroer o próprio efeito da medida. Por exemplo, entendo mais inflação, entendo mais insegurança por parte dos investimentos, né? Os investimentos estrangeiros tendem a diminuir um pouco a partir da taxação dos dividendos dos investidores estrangeiros, que isso é uma coisa que já está sendo falada. Então, assim, que riscos associados a gente pode ter que podem jogar uma água no chope aí e não ser talvez a medida que o governo precisa para, né, levantar voo? Olha, Nestor, existe, assim, o grande problema dessa medida são os efeitos colaterais, né, que você pode ter em razão da fragilidade fiscal na qual a gente já vive, né, e no retardamento da solução do problema dos juros e da inflação, né? Porque o que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma situação fiscal que já é frágil. O orçamento, a gente está em março, né, caminhando para o final de março, o orçamento não está aprovado. A gente já tem alguns analistas dizendo que, no mínimo, o orçamento que hoje está lá no Congresso, ele vai ter que passar por um bloqueio, por um congelamento de 32 bilhões de reais. Só para ajustar alíquotas de correção de previdência, especialmente de previdência, mas também colocar o pé de meia dentro do orçamento que ainda não está, aumentar o programa Gás para Todos que não está. Então, a gente já tem um orçamento que, do lado da despesa, pode estar subestimado, vamos colocar em torno de 30 bilhões. Além disso, a gente tem 168 bilhões do lado da receita
que estão vinculadas a receitas extemporâneas, especiais, que podem acontecer, mas também não podem não acontecer. Tá? Então, assim, a gente está numa situação de fragilidade. A gente vive um momento péssimo para o governo se endividar, porque a taxa de juros está num patamar, aliás, ela deve chegar nessa reunião do Copom, ao pior momento da crise da Dilma Rousseff, ali entre 2015 e 2016, quando a inflação estava em 2 dígitos. Né? Então, a gente tem um péssimo momento para o governo se endividar, um péssimo momento. A gente tem uma crise, aliás, eu nem vou dizer crise, a gente tem o colapso dos indicadores de confiança da autoridade econômica junto ao mercado financeiro. Né? Uma pesquisa também que saiu da Quest mostra que 54% avaliam o ministro Fernando Haddad de forma negativa, 88% avaliam o presidente Lula de forma negativa, né? Ou seja, existe uma crise de confiança na autoridade econômica por parte dos agentes financeiros, né? Por parte dos agentes econômicos. Então, a gente tem dentro desse contexto, a gente tem uma proposta que é claramente eleitoreira, né? Pouquíssimo pensada, né? Que não vem dentro de um contexto de uma reforma efetiva da renda. Né? É uma medida pontual. Você podia, como o governo prometeu, né? Enviar uma proposta sistemática da reforma da renda, do imposto sobre a renda. Né? Se propôs não fazer isso. Né? E aí se propôs a não fazer isso com um cálculo político. Né? Assim, poxa, se for muita coisa, não sai. Então, como a prioridade é a reeleição de 2026, se escolheu, não, vamos colocar só o que interessa. Né? Do ponto de vista político-eleitoral, se for o caso, a reforma da renda a gente faz em 27, se eles forem reeleitos. Então, ela vem muito mal pensada, né? Muito pouco discutida, como você mesmo colocou. As contas não estão claras sobre o quanto de fato vai ser gasto. O governo disse, olha, vai ser um total de 27 bi. Mas ontem mesmo, uma matéria do Poder 360 mostrou que um dinheiro do imposto de renda que municípios e estados recolhiam para si não estão contabilizados. E isso pode levar para mais de 50. Né? Uma despesa tributária. E uma proposta de compensação que o governo já deveria ter aprendido que não necessariamente você vai arrecadar aquilo que você está prevendo. Imagino que o pessoal vai proteger seu patrimônio ao longo desse ano, né? Quando a proposta é discutida. Veja, Nestor, o que... Exatamente, assim, o governo esperava arrecadar não sei quantos bilhões com CARF. Né? Foi E judicializou, né? Foi uma vergonha. Eu esperava arrecadar não sei quantos bilhões com JCP. Né? E aí vem e diz, não, vamos arrecadar não sei quantos bilhões, 34 bilhões, né? Com aumento de imposto de renda para os mais ricos, sendo que essa é uma categoria de pessoas, e você tem inúmeros exemplos internacionais, né? Mostrando que se tem uma turma que consegue fugir de imposto, é essa turma. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, não é que não deva pagar, eu acho que a gente tem que separar aqui a discussão numa perspectiva normativa. Não, mas é justo. Pode ser, enfim, você tem esse debate. A questão não é essa. É justo, mas vai dar certo. A questão é factível. Né? Um governo ele é julgado pelos seus resultados, não pelas suas intenções. Né? Assim, você pode ter a intenção mais justa e mais nobre do mundo. Mas se deu errado, você tem que pagar. E nesse caso, eu acho que é uma aposta, e a palavra correta é essa, é uma aposta na qual o quanto você vai despender, né? O quanto que você vai gastar, você está jogando para baixo, ao que tudo indica, e o quanto você vai arrecadar, você está jogando para cima.
ao que tudo indica. Então, isso não ajuda a reduzir a situação de insegurança fiscal, né? A insegurança econômica. Então, o que me parece? Qual que é o resultado desse processo? Como você falou, se o Congresso vai aprovar, vai aprovar. É claro que vai aprovar. Né? Aliás, talvez até aumente. Já tem proposta aí para aumentar. Né? Já tem proposta para aumentar. Todo mundo vai querer aparecer na foto sendo o cara que levou, né, a isenção. E, pô, eu coloquei ali para 10, para 6, para 7. Coloquei os MEIs, coloquei minha avó, minha mãe, todo mundo. É claro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um deputado no início do mandato do presidente Lula, né? E a pergunta que eu fiz a ele foi: se o Congresso quiser meter o pé na jaca, ou melhor, perdão, desculpa, se o governo quiser meter o pé na jaca, vai ser o Congresso que vai segurar? É muito difícil, né? É muito difícil. E parece que a gente está vivendo meio que um impeachment branco, né? Você não tem essa impressão, não? Vamos lá, eu sei, eu tô imaginando o que você quer dizer, mas eu acho que seria bom você se explicar. Porque assim, que nem você falou, hoje você tem, se você fosse transpor o Lula para o tempo da Dilma, você tem situações bastante similares, econômicas e políticas, né? Um governo de minoria, né? Um governo cujo presidente é acusado de estar se isolando, né, da política. Você tem um mercado financeiro que está avesso a qualquer coisa, já está num mau humor terrível, né? E um governo que não tem demonstrado uma capacidade de reação ou formulação de saídas e alternativas que consigam ajudar ele a vencer esses desafios. Lá, isso gerou um impeachment. Hoje você tem um cenário um pouco mais diferente, que você não permite isso. Mas, ao mesmo tempo, você sente que todo mundo meio que já tá pulando meio que fora da canoa e tá deixando a coisa rolar, o cara indo ali e ficar nesse rame-rame até aparecer alguém, até acontecer alguma coisa. Eu tenho essa impressão, assim, que eu acho que o governo perdeu a autoridade, entende? O sentimento ele é parecido. Uhum. Sim, eu concordo. Assim, acho que tem uma diferença importante, que a economia não entrou em colapso como entrou em 2016, né? Uhum. Assim, aquela sensação de colapso da economia era uma sensação significativa. E você também não tem um grande escândalo de corrupção, né? Capaz de levar as pessoas para a rua, né? Exatamente, capaz de criar uma mobilização. Aliás, acho que era o Rodrigo Maia que falava isso, né? Quem dá o termômetro do impeachment é a rua, né? Aliás, acho que o Ibsen Pinheiro também, no impeachment do Collor, dizia isso. Quem vota no impeachment é a rua, né? Se você tiver mobilização lá, o Congresso vai. Mas, enfim, você não tem essa situação. O presidente Lula mantém, apesar do seu isolamento, né, mantém canais de diálogo, né, todos reconhecem ele ainda como sendo... Ele é o político brasileiro mais experiente, vivo, né, e operante. Né? A gente tem o José Sarney, mas o José Sarney não está operando. Então, será? 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 Mas o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o governo tem um desafio interessante aí, que é não alimentar um cansaço, né, uma sensação de fadiga, fadiga que aconteceu no final do governo Temer, né? Que embora tivesse uma ótima agenda, a popularidade foi para o chão e aquela sensação de falta de legitimidade política, né, esgotou o governo. E acho também que essa sensação aconteceu também em Bolsonaro, principalmente no primeiro semestre de 2022, houve uma sensação de que o governo estava esgotado, embora ele tivesse todo o Congresso trabalhando e operando. Acho que o Lula tem esse desafio. E quando o Zé Disseu, essa foi até um tema do episódio anterior que eu gravei com o João Bosco Rabelo,
Quando o Zé Disseu diz que o governo está isolado, está ilhado, não tem muita capacidade, se o governo ficar sem agenda, rapidamente essa sensação de cansaço e de esgotamento vem, né? E aí você entra no modo 100% operacional, governo só administrando, né, problema, e você sem agenda, né? E sem agenda para chegar lá. E aí o que nos leva, né, a uma situação que, para mim, é o cenário, não é nem o cenário mais possível, não, é o cenário que está colocado, que é o seguinte: é um governo que já assumiu que vai tolerar uma inflação mais alta, que vai tolerar juros mais altos, ou seja, que vai tolerar um desconforto dessas condições macroeconômicas e vai tentar compensar essa fragilidade com medidas de natureza mais populista. E aí, quando eu falo populista, eu estou falando de medidas que realmente não tenham sustentação dentro do arcabouço fiscal, né, dentro do equilíbrio das contas, dentro de uma composição que favoreça, né, a redução de inflação e redução de juros. Então, nesse aspecto, a gente já chegou nesse cenário. Olha, me parece hoje, viu, Nestor, que o governo vai priorizar o que pode trazer popularidade. Tá? Porque, assim, inflação, se você fizer um ajuste aqui, vamos fechar todas as torneiras, talvez você comece a ver uma redução ali no final desse ano, no início do ano que vem. Né? Se você começa a fechar as torneiras, aí talvez a curva de juros que tem que descer depois da inflação, né, vai começar a cair lá no início do ano que vem. E me parece que esse tipo de situação gera uma ansiedade no governo que ele não está disposto. Mas essa fórmula ela dá certo. Quer dizer, ele pode sair pela culatra. Por exemplo, um dado que o pessoal do governo cita muito são os dados de pleno emprego, né? Que eu lembro que também no governo Dilma Rousseff era uma coisa que o governo pegava também. Inclusive, naquela época tinha discussão se o governo não devia alterar o mandato do BC para incluir também a manutenção de emprego, além da missão de controlar a inflação, a missão de controlar o emprego. Porque naquela época, acho que também chegou numa mínima histórica em 2014, 2015. A mesma situação. E um governo também que flertava com a inflação e depois isso rapidamente, um pouco depois da eleição do segundo mandato, se estourou. Né? Na questão econômica, nessa coisa do tempo. Quando que ele joga a favor, quando que ele joga contra, demora para você ter esse índice, né, de pleno emprego, ele é sustentável ou não, por exemplo? Olha, Nestor, eu acho que a gente... Assim, a pergunta que você faz é muito boa, que é a seguinte. Ok, o governo está apostando nesse cenário. Né? Ele garante a reeleição? Politicamente, ele é interessante? O economista Zé Camargo, que é do Banco Genial, escreveu um artigo no início dessa semana para a CNN, que ele disse assim, olha, você está fazendo o Banco Central remar para um lado, né, de tentar reduzir a inflação a partir dos juros, e o governo remando para o outro. Né? Botando dinheiro na economia, tentando fazer a máquina continuar girando, né, para não perder crescimento. Até porque tem uma questão importante aí, Nestor, que é a seguinte. Como o governo não fez o dever de casa pelo lado da despesa, ele depende muito de arrecadação. E se o Brasil não crescer, a gente talvez entre numa crise fiscal pior ainda, né, do que a gente tá imaginando. Então, assim, o governo ele vai sustentar essa situação de
essa geringonça, né? De você manter uma roda girando para um lado e uma outra roda girando para o outro. Então, assim, é um jogo de equilíbrio de pratos mesmo. Aí a pergunta vai dar certo? O que o Zé Camargo colocou no texto dele, falou assim, olha, aparentemente parece um dilema, né? Você quer menos inflação e mais desemprego? Ou você quer mais inflação e mais emprego? Ele falou que esse é um dilema falso. Que, na verdade, ao não escolher nenhum caminho, você vai colher o pior dos dois mundos. Você vai escolher mais inflação e você vai escolher mais desemprego. Mas isso ainda está no nível de especulação, porque, em tese, o nível do emprego ainda não reagiu, né? Mas, de todo modo, quando a gente pega as pesquisas eleitorais e as pesquisas de popularidade, o que a gente tem? A gente tem uma sinalização muito clara. O atual modelo não está funcionando. O atual modelo... Efetivamente, o resultado não está sendo percebido e absorvido pela população, né, de certa forma. Não, exatamente. A gente está com uma inflação aí agora girando a 5,06, né? O governo está dizendo que vai chegar no final do ano a 4,05, a 4,5. O que a gente tem é um termômetro dizendo agora para a gente que essa situação, que é uma situação que provavelmente vai ser muito parecida com a do ano que vem, porque não estão sendo feitas coisas diferentes, né, para mudá-la. Pelo contrário, né, que essa fórmula ela é uma fórmula que ela não, politicamente, né, ela não vai se sustentar. Eu tenho dito, aí o pessoal torce um pouco o nariz, e eu até compreendo o motivo. Eu tenho dito que a gente está se aproximando de um cenário meio argentino. E o pessoal torce o nariz porque os números da Argentina são incomparáveis. E eu concordo. Mas a dinâmica que existia antes do Milei, ela é muito semelhante, porque ela diz o seguinte: nós vamos aguentar esse desconforto macro, inflação e juros, né? Câmbio, e nós vamos tentar compensar isso com transferências. Então eu vou dar um pouquinho para o mais pobre aqui, vou dar um pouco para o cara que ganha até 5 salários mínimos ali, aí vou dar um bônus para não sei quem, aí vou bancar um aumento real. Entendeu? Então, o que eu vou te dizer assim, é uma certa... É um falso dilema, né? Porque, no final das contas, as pessoas elas não sentem que elas estão melhorando. Porque se você dá com uma mão, beleza, você não vai arrecadar, destinar 400, 500 reais para o governo no ano que vem em imposto de renda. Né? Mas, em compensação, toda semana que você for ao mercado, você percebe que seu poder de compra está diminuindo. Fui no mercado outro dia, eu comprei um pouquinho de carne, presunto, queijo, um pouquinho de pão, um refrigerante, deu R$100. Acho que no fim, o desespero do governo para que isso chegue nas gôndolas, ele pode não estar muito bem contemplado nessas medidas que ele tá tomando agora, né? Porque me parece que não há medidas pontuais capazes de alterar, né, essa perda de poder de compra mesmo. Né? Não tem. E aí você parte, Nestor, para outros assuntos. Né? Assim, por exemplo, vamos lá, eu acho que o governo vai entrar nessa do imposto de renda, que a rigor não conversa com o principal problema das pessoas, que é a questão da inflação. Pelo contrário, como eu falei, aumenta o risco. Sim. Não é? Assim, se a gente pudesse pensar no momento para esse ajuste, para essa correção do imposto de renda poder ser feito, ela não seria nesse ano. Né? Não seria nessa condição. Não seria. Bom, e a outra pauta que o governo estuda, provavelmente com muito carinho entrar, é a pauta 6x1. Né? É a ideia mesmo de jogar para a torcida mesmo. De jogar para a torcida.
E uma pauta que, se não altera questões fiscais, altera muito o custo da produção, o custo da mão de obra. Você vai ter um encarecimento dos custos do Brasil sem nenhum ganho de produtividade. Pelo contrário, né? Uma redução dos ganhos de produtividade. Também não estou colocando essa discussão no ponto de justiça. Estou colocando essa discussão no ponto de resultados. Então, você vai ter uma outra discussão de fragilização, né, da previsibilidade econômica, da saúde das empresas, da saúde da economia. E tudo isso, cara, e isso que me chama um pouco a atenção, assim, é um nível, você cancela qualquer pauta negativa há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses da eleição. Assim, se você tivesse, se nós estivéssemos em 2026, assim, vai lá, ok. Né? É ruim, mas faz parte do jogo. Você colocar umas pautas populares. Desoneração do combustível do Bolsonaro. Exatamente. Bolsonaro fez isso. Enfim, mas agora você está chegando. Você entrou no modo eleitoral. Tem muito tempo para dar errado ainda, né? Para você colher eventuais insucessos aí, né? É muito tempo colhendo inflação até a eleição. Não é? E outra coisa. Se a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e secretária de Relações Institucionais agora, né, a ministra, ela diz assim, não, nós não vamos mais falar de corte de gastos. Ou seja, se você abdica, né, de um cabedal de soluções que pode ser importante para você fazer o seu equilíbrio, para você fazer o seu jogo, né, e você entra 100% no modo eleição, me parece realmente um governo que é igual... Me lembra muito um colega meu que disse que uma vez estava numa estrada deserta à noite, não sabia se haveria um posto de gasolina, ele estava com a gasolina, o ponteiro da gasolina lá embaixo e o ponteiro da temperatura do radiador lá em cima, né? E ele falou assim, vou continuar acelerando, vamos ver até onde eu chego. E essa imagem, ela é muito governo, sabe? Assim, você tem pouca bagagem, como eu estava dizendo, você tem pouca estrutura fiscal para dar o salto que você está propondo, né? E você tem pouco recurso político para isso, mas você só aumenta a aposta, você só pisa no acelerador, você só aumenta a velocidade. E aí, de novo, se nós estivéssemos numa corrida de 100 metros, né, se a eleição fosse em outubro, mas a eleição é em outubro do ano que vem. Né? Então, assim, faz todo sentido do ponto de vista político-eleitoral essa proposta do imposto de renda. E faz pouco sentido, né, do ponto de vista da governança, né, do problema fiscal, da falta de credibilidade, né, que o governo tem, e da necessidade de melhorar indicadores que afetam as pessoas de uma maneira direta. Então, diante disso tudo, Nestor, a gente entra naquele período das grandes apostas, né, das apostas de risco. Pois é, apostas de risco. A gente está falando muito de governo, mas a gente quase não falou de oposição, né? Como é que deve ser essa reação da oposição a uma pauta que... Ela pode ser tudo isso, mas ela tem apelo. Ela tem narrativa, ela tem assunto, ela vai mobilizar as discussões por um tempo, né? E eu fico me perguntando, assim, porque a pauta da oposição, me parece, nos últimos meses... ela está centrada na figura, né, do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, e na anistia, né, das pessoas que foram presas, né, dele próprio e das pessoas do 8 de janeiro. Né? Como é que você imagina que a oposição, não só a oposição, mas talvez essa centro-direita que já está tendendo a ungir o Tarcísio, né, para daqui a 1 ano e 7 meses... Como será que eles vão reagir a essa pauta, se comportar diante de uma pauta que tem um fortíssimo apelo popular?
Porque pela parte fiscal, me parece que eles não vão ganhar essa discussão. Ninguém vai estar em casa assim, pô, eu não vou receber minha isenção porque não pode taxar o caralho que o seja. O cara quer, entendeu? Olha, se o governo não está preocupado, não vai ser a oposição, né? Que vai se preocupar com essa questão fiscal. Também não é legal, mas é o que é. Né? É o que é. Olha, me parece que você pode tratar essa questão de... Vamos imaginar aqui pelo menos 2 caminhos. Né? O primeiro caminho não, o limite... Foi atingido, não dá. Não, o limite da isenção precisa ser maior. Né? Precisa ser 7 mil, precisa ser o limite do MEI, né? Uhum. Como você falou esses dias. Não tem problema. Agora, a gente não vai aumentar o aumento de impostos. Se o governo quiser fazer, ele tem que fazer isso indicando aonde que ele vai cortar. Essa é uma possibilidade, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, que se aprove tributação de dividendos desse jeito, que é uma das propostas, né, de contrapartida. Uhum. Essa tributação de lucros e dividendos, que era uma agenda do Bolsonaro, uma agenda do Paulo Guedes, que inclusive tem um projeto já aprovado na Câmara, esperando para ser votado no Senado. Ela é enfim, um ponto importante, mas eu acho muito difícil que a oposição, né, o próprio Congresso, entre numa agenda de aumento de impostos. Então, eu entendo que a oposição ela vai apoiar a medida, mas vai bloquear as propostas de contrapartida. E vai fazer com que o governo pague algum custo pela sua decisão. Né? Porque o governo está pagando o custo da decisão em juros, quer dizer, o governo não, nós, né? Pagando o custo da decisão em juros e inflação. Não é? Agora, a oposição vai constranger o governo, né? No intuito dele apresentar outras alternativas. Como ele não vai apresentar, como ele não vai cortar, ele vai ter que ir para um embate. E aí esse embate pode paralisar e aumentar essa sensação de paralisia da nossa situação. Né? A gente está pensando numa discussão que vai durar pelo menos... A gente já está em abril, né? Pelo menos o restante do ano, né? Eu não imagino que seja uma coisa que vai ser aprovada muito rapidamente, né? Nestor, a gente tem que aprovar o orçamento. Esse governo vai, como eu falei antes, no mínimo vai ter que bloquear 30 bilhões aí. Ele tem um problema orçamentário para esse ano. Uhum. Né? Eu acho que essa questão tem que estar endereçada. A questão das emendas não está pacificada. Né? Pode se abrir aí problemas, né, nesse sentido. E aí a gente tem uma situação onde o Congresso vai dar essa isenção, mas provavelmente não com as contrapartidas que o governo ofereceu. E vai pressionar o governo a indicar outras fontes, a pagar um pouco do custo, né, desse processo, talvez com propostas de redução de despesa. Enfim, me parece que esse é o caminho que faz mais sentido para a oposição. Eu disse, não, nós somos a favor. Votamos amanhã se o governo quiser, mas sem aumento de impostos. Entendeu? Me parece que esse é o caminho natural da oposição. Então, se o ministro Haddad, se o governo Lula acha que o trabalho deles acabou, né, no momento em que eles enviaram esse projeto, né, para o Congresso Nacional, eles estão enganados. Né? Porque eles vão ter que dizer de onde esse dinheiro vai sair, vão ter que abrir as contas, né, para a gente entender mesmo como é que isso foi calculado, quanto dinheiro de fato o país precisa para cobrir, né, esse processo. Então, me parece que aqui até meados ali do segundo semestre desse ano,
dificilmente a gente vai ter uma outra agenda que não seja o possível, né? Que o que se vendeu até agora foi um sonho, né? O quanto que esse sonho é possível, isso só vai realmente ocorrer a partir do momento que isso for discutido com o Congresso. Agora, para a gente caminhar para o final, e como é que a gente chegou aqui? Né? Com essas condições econômicas, com essa fragilidade desse governo, né? E como é que essa se torna a última cartada do governo Lula? Né? Porque ele poderia ter feito isso antes, ele poderia ter feito escolhas e não fez, né? Me parece que foi um governo que quis ter tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo bônus sem nenhum ônus. Né? Olha, Nestor, como a gente falou, né? Não é nem que esse governo corre o risco de pagar a conta em 2027. Não, a conta já está sendo cobrada. Repito, né? A taxa de juros está no pior patamar do governo Dilma Rousseff. Né? E com a Dilma caindo e o Temer com o Banco Central, William exatamente, com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, enfim, com toda essa turma, com todo o apoio do Congresso, todo mundo fazendo tudo certo, a coisa demorou para consertar. Ela demorou. Tanto é que não voltou a tempo do Temer pensar numa reeleição. Né? Então, percebendo esse caminho, o governo vai continuar acelerando, vai tentar compensar esses desconfortos com pautas populares e premiações e aumento das políticas de transferência. Provavelmente pé de meia e gás para todos vão ser esses próximos pontos. E aí a gente tem que olhar se as políticas de intervenção não vão extravasar. Por exemplo, na questão do gás para todos, o governo decidiu que não vai dar mais dinheiro, né? Que vai dar o botijão, né? Vai dar o Vale Gás. Só que o governo quer um preço de referência. Esse preço de referência que é o que ele vai aceitar pagar por um botijão de gás. Não vai equivaler a um novo tabelamento? Né? E aí é aquela história, Nestor. Hoje, quando a gente olha para o noticiário econômico brasileiro, parece que a gente está numa festa dos anos 80. Né? Intervenções, inflação, prêmios para todos os lados. E, acima de tudo, uma falta de preocupação com o fiscal que assusta um pouco. É claro que quando a gente faz a análise, a gente carrega nas tintas, né? Porque a gente quer provocar uma reflexão nas pessoas que estão nos ouvindo. Mas nada do que eu coloquei aqui é especulação, né? Tudo é factual. E aí, nesse aspecto, Nestor, a gente está, assim, no momento de incerteza, né? Não porque nós não sabemos aonde isso vai dar, né? Estamos num momento de incerteza porque a gente não sabe até onde o governo vai nessa sua aposta. Mas tudo o que está sendo sinalizado nesse primeiro trimestre, né, que está quase no final, é de que o governo está disposto a apostar alto, né, tendo como único objetivo 2026. Né? Mesmo que o país esteja completamente ingovernável, né, em 2027. Perfeito. Então, queria agradecer que finalizamos o episódio. Eu acho que certamente voltaremos nesse assunto ao longo desse semestre, né? Parece que é uma pauta que é fundamental e essencial, né? Para a gente ver como é que vai ser a relação do governo com o Congresso, com o governo dentro dos governos que tem dentro dele mesmo, que tem isso ainda, né? E se ele vai conseguir, de fato, elevar a sua popularidade sem
isso cobra um preço muito alto para ele próprio daqui a pouco, né? Queria agradecer o Léo e a audiência e estaremos de volta aí na próxima semana. Tá bom, Nestor. Obrigado, foi um prazer. É mais fácil entrevistar do que ser entrevistado, né? Mas estamos aí. Valeu. Boa.